Bem, boa tarde, bom dia a todos. O Marcos também pede para referir toda o resto da comunidade que está online, nomeadamente os países PALOP, estamos a falar de Angola, Moçambique, que também nos estão a ouvir em direto e que esperemos que um dia estejamos também todos juntos a fazer este evento com eles. Eu sei que ainda não foi o coffee break, vocês ainda estão assim meio a dormir, mas quem é que daqui já utilizou o Google Maps? Querem levantar a mão? Ou seja, mais ou menos entre os 99,99% e os 100% já utilizaram o Google Maps. Realmente o Google Maps é algo que todos nós já utilizamos. E todos nós, e cada vez mais e mais novos. E porquê? Porque de alguma forma simples de utilizar, é rápido e dá-nos bastante informações. Ou seja, a missão da Google em organizar a informação estruturada, como o Gus disse de manhã, está cada vez mais presente nas nossas vidas. Então, o meu nome é Sandro Batista, já me apresentei há pouco, sou Managing Partner da Focus BC, parceiro Google cá em Portugal para a área de Google Maps for Work, que representa as soluções empresariais da Google. Também sou professor universitário, ando nesta vida dos sistemas de informação geográfica há mais de 10 anos. Já fizemos já fui gestor e diretor de projetos de vários projetos a nível nacional e também a nível internacional. E há uns anos atrás, há coisa de 10 anos atrás, criei o que começou por ser um blog, que neste momento é uma plataforma colaborativa em que várias das pessoas que aqui estão sentadas hoje já participaram e já contribuíram com alguns artigos e que também vos convido vocês a participarem se tiverem algo a dizer. Não só sobre Google, mas sobre qualquer sistema que tenha como base uma componente de localização. A Focus BC, como vos disse, em Portugal, para o mercado e meia, tem a parceria estratégica com a Google e somos os representantes cá em Portugal. Não é sobre a Focus que vamos falar, é sobre as soluções Google Maps Enterprise. Em 2011, uma entidade que é a Gartner, que de alguma forma orienta as tendências, diz como é que vão ser as tendências a nível tecnológico e a nível de sistemas de informação para os próximos anos. Em 2011, eles disseram que até o final de 2011, mais de 75% dos dispositivos que na altura, eu não sei se alguns de vocês já não são desse tempo, mas eram aqueles Nokia 3310 em que nós jogávamos o Snake, ou seja, eles lembraram-se, até ao final de 2011, a maior parte destes dispositivos, mais de 3/4, vão incluir um GPS. E toda a gente ficou, está bem. E a Snake vai lá andar a falar a voltinha do GPS em vez dos macetes. Bem, neste momento, isso é verdade. E o que é que nos dá o GPS no telemóvel? O GPS no telemóvel não nos dá mais que um ponto no mapa, um ponto no vazio. Porque se nós não tivermos internet no telemóvel, por exemplo, as coordenadas, o que nos dá é as coordenadas. Então nós temos o telemóvel em branco, como está aqui este ecrã, e temos um ponto coordenado no ecrã. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia já começamos a ter, por exemplo, vocês entraram aqui, não sei se já se ligaram à internet, mas tem uma rede Wi-Fi grátis, podem se ligar, e começamos a ter conteúdos rápidos, cada vez mais fiáveis. O que é que falta? Cada vez mais. Isto também está com animações. Eu não pensava que não tinham passado as animações. Nós tínhamos. Ou seja, se vocês repararam na animação, basicamente os conteúdos estão mais nítidos, há mais conteúdos. O Marcos falou anteriormente também do Google Street View, há muitos conteúdos e cada vez mais disponíveis. Como é que estamos neste momento? Temos esses conteúdos. Se vocês já conhecem o Google Maps, por exemplo, hoje em dia nós já temos as imagens de satélites, temos os ortofotomapas, temos vários pontos de interesse. Por exemplo, nós de antes, não sei se alguns de vocês estão desse tempo, nós íamos a um geoportal, íamos procurar uma morada nesse geoportal. Então, o primeiro ponto que nós fazíamos era escolher uma caixa de listagem o distrito, depois apareciam os concelhos desse distrito, eu escolhia outra caixa de listagem o concelho, depois apareciam as freguesias, eu escolhia a freguesia, e depois podia escrever a rua. Por exemplo, AB, ponto, qualquer coisa, muitas vezes o sistema não encontrava a avenida. A Google veio mudar isso.
Eu chego à Google, escrevo avenida com erros, com acentos, sem acentos, da forma que eu quiser, e há sugestões que a Google nos dá. Olha, não é isto que queres dizer. Para além de procurarmos ruas e estradas, podemos procurar também pontos de interesse. Se vocês forem ao Google e quiserem saber onde é que é a Fox BC, vocês não têm que saber qual é que é a rua, não têm que saber as coordenadas, mas têm ao Google e perguntar Fox BC. E o mapa é deslocado para a Fox BC, para o lugar dela. Ou seja, o que é que isto é interessante? Temos vários pontos de interesse e temos cada vez mais informação de negócio no Google, o que traz valor acrescentado para todos nós, a nível pessoal, a nível académico e a nível profissional. Outro exemplo é, por exemplo, o cálculo de rotas com múltiplas paragens. Vocês já mexeram em sistemas de informação geográfica para construir uma rede que seja possível alimentar um sistema de análise multicritério, multimodal, é algo muito complicado. Na Google isso é simples, temos 2 pontos, ele diz, olha, apanhas autocarro até um determinado cruzamento, depois vais um bocadinho a pé, depois vais apanhar outro autocarro ou um metro, ou seja, é tudo direto. Se eu quiser vir da Fox para o centro de Lisboa, tenho ali as direções todas, quais os metros que tenho que apanhar e qual é que é a estimativa de horários. Mas se quiser saber ainda mais detalhe, também posso abrir em mais detalhe e saber exatamente a que horas é que é previsível eu estar no local. Isto é interessante, um dos exemplos, uma das áreas da Google, que é quase a maior, é a área da inovação. E ainda na semana passada tive um evento em que a Google agora está a pensar, vocês já ouviram falar dos carros que andam sozinhos, já ouviram falar dos óculos, ou seja, há sempre muitos projetos inovadores, e para uma inovação fazer sentido tem que integrar várias coisas que já estejam feitas para não estarmos aqui todos a reinventar a roda. Uma das coisas que a Google está a fazer é, eu vou no carro, por exemplo, e o meu carro, no dashboard do carro, diz-me, eu quero, olha, vou para casa. Ele diz-me, olha, deves demorar mais ou menos meia hora a chegar até casa. Ou com este trânsito até demoras 40 minutos. E eu digo-lhe, olha, eu quero que a casa esteja quente quando chegar a casa. E ele próprio, com a estimativa que a Google dá, com mais ou menos trânsito, vai ligar os aparelhos da minha casa, ou ligar a Bimbi para fazer o meu arroz doce para comer à sobremesa. Para aquela hora, quando eu chegar, está tudo pronto. Isso é a verdadeira inovação e que estas ferramentas nos podem trazer, aumentando melhorando o nosso dia a dia. Pesquisas por locais e localidades. Temos pesquisas por interesses, ou seja, se eu chegar a uma caixa da Google e pesquisar, por exemplo, se entrar num determinado local e pesquisar restaurantes, vão aparecer todos os restaurantes em cima do mapa, vão aparecer todas as farmácias em cima do mapa, vão aparecer o que eu quiser, ou seja, apenas com uma caixa de pesquisa nós estamos a fazer 3 ou 4 análises espaciais interligadas. Para nós é tão simples quanto isto. E, como o Marcos também já referiu, o próprio Street View, nós podemos ver como é que é o local antes de lá chegarmos. Podemos ir um bocadinho também para fora da Terra e começamos a mapear, ainda não o cometa que visitámos na semana passada, mas já a Lua, Marte e outros planetas já estão todos mapeados no Google e com bastante resolução. Dispositivos móveis é igual. Tudo que a Google faz é multi-interface e é o chamado multi-tenant, ou seja, existem várias línguas e existe para qualquer dispositivo. Ou seja, no nosso dispositivo móvel, basta ter internet e temos acesso a todos estes mapas e dados que falámos anteriormente. As rotas, o trânsito, o Street View, está tudo presente. No nosso carro também, cada vez há mais carros com este tipo de tecnologias e cada vez mais a plataforma Android está a surgir nos carros, também nos automóveis, para termos logo os dados no nosso automóvel, com protocolos de comunicação com os operadores, obviamente. Mas muitos de vocês, se calhar, já ouviram falar em sistemas de informação geográfica. Em 95 não era assim. Em 95 havia 2 ou 3 pessoas e como o Rui Pedro falou, mostrou aquele slide das autarquias, como é que eram antes e agora. Em 95 era mesmo isso, ou seja, havia o Sistema Nacional de Informação Geográfica em Portugal a trabalhar nesta área, ou o Centro Nacional de Informação Geográfica. Em 2005 já começam a haver mais pessoas a trabalhar com esta área, com a necessidade de trabalhar com a área dos sistemas de informação geográfica. Em 2005 surge o Google Earth e qualquer pessoa no seu computador passa a ter o mundo através de 2 ou 3 cliques. Haverá cada vez mais pessoas a usar esses tipos
este tipo de sistemas. Eu dei uma conferência há coisa do mês, num evento daqueles mais menos formais, então estavam lá os miúdos à frente a brincar, e eu falei do Google Maps, e eu perguntei, um deles tinha 6 anos, eu falei, mas conheces estas coisas de mapas? E eu falei, eu vou Google Maps. Eu vou lá e vejo lá no tablet, faço assim. Ou seja, cada vez mais qualquer pessoa usa o Google Maps. Antigamente, eu receber um e-mail, e esse e-mail ter uma morada, e automaticamente a minha caixa de e-mail transformar aquilo num mapa. Era impensável. Era impensável nós ficarmos naquela morada e encontrá-la na internet. Ou seja, isso era impossível, não era possível fazer isso. Hoje em dia, já pensamos de forma diferente. Ou seja, há 10 anos ou há 20 anos atrás, os sistemas eram os chamados sistemas de informação geográfica tradicionais, que eram ferramentas para especialistas, eram muito complexos e havia poucos utilizadores. Cada vez mais se começou a usar estes sistemas com serviços da cloud, que é, por exemplo, o que o Marcos exemplificou, ter um servidor de mapas e colocando a base dos conteúdos todos da Google, estamos a transformar o nosso sistema de informação geográfica com uma base de serviços na cloud. Cada vez mais, hoje em dia, temos a criação colaborativa. Por exemplo, no Paquistão, a Google, depois de chegar a Arlete vai falar um pouco disso, o seu programa Google Map Maker deu aos utilizadores a possibilidade de eles cartografarem o país. E apenas em 2 meses eles fizeram mais de 25 mil quilómetros de estradas, se não me engano, e foi a cartografia melhor e mais precisa que o país passou a ter com os conteúdos da Google. Qual é que é o nosso desafio, então, enquanto profissionais desta área dos sistemas de informação geográfica, enquanto estudantes e enquanto investigadores? Basicamente, o que nós queremos mostrar a todos é aquela pontinha do iceberg, é a coisa simples de mexer, a coisa simples de navegar. O que está por baixo do iceberg é sempre algo muito complexo. E este é o nosso desafio, ou seja, é transformar, nós, especialistas, transformarmos e trabalharmos nestas áreas em que temos aplicações com 500 botões, em que temos processos que demoram 1 semana ou 2 semanas a fazer, mas que, para os nossos utilizadores finais, seja muito simples de utilizar. Ou seja, mapas simples, dinâmicos, sempre atualizáveis, disponíveis em qualquer local. Este é o grande desafio desta área. Fazermos algo deste género, transformar algo tão complexo em algo tão simples. E, sendo possível, como é que o fazemos? Primeira, algo que temos de ter sempre em mente é keep it simple, ou seja, tem que ser simples, senão as pessoas não vão mexer. Se um site de internet demorar mais de 3 segundos a abrir, eu já o fechei. E vocês já também fazem isso. Vocês se vão a um site de internet para ver se aquilo é giro. Que demora 3 segundos a abrir, o que é que vocês fazem? Fecham. Ou então recebem uma notificação de outro site, ou não sei o que, o site perdeu-se. Nunca mais se vão lembrar, nunca mais lá vão voltar. Por isso, tem que ser simples, rápido e fácil de mexer. Todos nós temos que compreender o que é que se lá passa. E a Google mostrou-nos isso há uns anos, em que toda a gente usou com aqueles dois que estavam na garagem, e dizia, vocês criaram uma página em branco com uma caixa de pesquisa, vocês estão malucos. Vocês faltam aí a dizer quais é que são as pastas, onde é que está a informação, que tipo de informação é que vai procurar. Hoje em dia é assim, temos uma caixa de pesquisa, podemos escrever ou falar e encontramos aquilo que precisamos. Ou seja, não é preciso toda aquela estruturação que antes existia nos sistemas de informação. Uma caixa de pesquisa. É fazer isto com os mapas. Por exemplo, folhas de Excel, spreadsheet, ou seja o que for. Em qualquer empresa, em qualquer universidade, isto é o que mais circula, são folhas de Excel com bastantes linhas, com bastantes números, com bastantes... Mas por que não partilhar o mesmo desta forma? Se calhar é mais simples criar mapas. Alguém que dizia que uma imagem vale 1000 palavras. Se uma imagem vale 1000 palavras, um mapa vale 1000 ou 10.000 imagens, ou 10.000 tabelas. Ou seja, vamos manter as coisas simples. E para terem noção desta questão, que cada vez mais é usada a componente da localização em tudo aquilo que nós fazemos e pesquisamos,
Estes são os números de uma fonte interna da Google, mas também de uma fonte oficial, nós já não sabemos, julgo que é da Gartner também, mas 30% das pesquisas que as pessoas fazem na Google possuem conteúdo geográfico, ou seja, as pessoas querem encontrar qualquer coisa que tem uma relação qualquer com a localização. Mais de 40% das pessoas na internet usam o Google Maps. As pessoas, aqui são 100%, mas estão a ver o mundo todo que usa a internet, mais de 40% delas usam o Google Maps. Mais de 1 bilhão de utilizadores ativos do Google Maps em mais de 1 milhão de websites, ou seja, há mais de 1 milhão de websites a usar estas ferramentas. Porquê é que estes números são importantes? Não é para dizer que a Google é grande, é para dizer que os conteúdos cada vez são mais fiáveis, já são fiáveis e são mais fiáveis. Não sei se vocês têm noção, mas cá em Portugal, o tempo, em que a Google, o tempo máximo em que a Google resolve um problema, vocês acho que já todos devem ter reparado que quase todos os produtos da Google têm um botãozinho cá em baixo a dizer reportar um problema. Quando vocês reportam um problema, são mesmo ouvidos. E na questão dos mapas, a Google geralmente demora entre 1 a 2 semanas a resolver aquele problema cá para Portugal. Se for urgente, podem falar connosco, que é resolvido mais depressa. Mas se há uma rua que não tem aquele nome, se há uma rua que não vai por ali, se vocês quiserem reportar problema, se houver mais que um de vocês a fazer isso, a Google corrige esses dados. Há um exemplo de uma ponte que havia em Seattle que caiu, e no dia a seguir à ponte ter caído, quando uma pessoa calculava um lado para o outro, que provavelmente era para essa ponte que se ia, o Google já não dava essa trajetória. Ou seja, apesar da imagem não lá estar, porque era impossível tirar logo, o Google já dizia, pá, não vais pela ponte. O Google Maps é a segunda aplicação mais usada em Android e iOS, nos iPhones. Óbvio que o Facebook está em primeiro lugar, mas a seguir, para além, a primeira é muito mais de entretenimento, não estamos a falar de número de pessoas, mas de número de utilização, a seguir é o Google Maps, ou seja, toda a gente usa o Google Maps para tudo. No entanto, voltamos um bocadinho ao que estávamos a falar há pouco, que é 95% que usam esta tecnologia, são milhares, milhões, não são especialistas de SIG. Então temos mesmo que fazer esta tal chamada democratização da informação geográfica, torná-la simples e acessível a todos. E voltamos um pouco ao slide anterior. Será possível fazer isso? É possível. E não é assim tão complicado. Aqui do lado do vosso lado direito está um esquema que provavelmente alguns de vocês já viram. Basicamente é, quando nós estamos a descascar uma cebola, estamos a fazer isso com várias camadas de informação. A Google já nos oferece vários conteúdos, desde o oceano, desde o mapa rodoviário, imagens de satélite, ortofotos, tudo mais. E a única coisa que nós temos que fazer é sobrepor camadas de informação que encaixem lá perfeitamente e que sirvam para os nossos propósitos. Como é que nós fazemos isso? Temos então a plataforma em que a base é o Google Maps. Por cima colocamos outros dados quaisquer que venham de outras fontes, por exemplo, fontes oficiais em que nós temos que adquirir informação, fotografia. Colocamos as nossas imagens, se tivermos necessidade disso, plantas, ortofotomapas, dados tratados, provenientes da análise espacial. Outro tipo de informação, se estamos a falar de uma empresa, vamos colocar os clientes, vamos colocar as filiais dessa empresa e depois podemos colocar também em tempo real os nossos ativos. As pessoas, os nossos colaboradores, as nossas viaturas, tudo. E isto, de alguma forma, vai fazer com que seja possível criarmos, que é o bonito da parte da informação geográfica, relacionar os objetos espacialmente. Ou seja, eu sei onde é que os objetos caem uns em cima dos outros, que é algo que não conseguimos fazer. Ou seja, é simples, é só isto que eu preciso fazer para colocarmos tudo o possível para todos. E se vocês virem aí na internet, já existem milhares de mapas disponíveis online. Quem diz mapas, diz serviços também. Não sei se vocês já conhecem o Google Maps Gallery. Este também é gratuito, não é tutorial, este é gratuito. O Google Maps Gallery é um agregador de mapas online em que vocês podem lá ir pesquisar por interesse, por localização, por país, seja o que for.
há bastantes mapas criados com serviços disponíveis para vocês usarem nas vossas aplicações. Imaginem, por exemplo, que o Instituto Nacional de Estatística colocaria aqui no Google Maps Gallery informação sobre os censos. Qualquer pessoa que eu conheço desta área usa os censos para qualquer coisa. Quer a nível comercial, quer a nível profissional, quer a nível académico, para qualquer coisa os censos são sempre utilizados. Por que não disponibilizá-los aqui de uma forma, em vez de ser fazer o download de 1 GB, para pegar nesses gigas, fazer umas shapes, ou fazer seja o que for, criar uma simbologia, por que não criar e colocar aqui como serviço gratuito para toda a gente? Para o dicionário, esse serviço que esteja às vossas aplicações são 3 linhas de código. Eu vou-vos mostrar isso hoje à tarde e amanhã e à tarde também. Vale a pena experimentar. Ou seja, não reinventem, não façam aquilo que já todos fizeram. Eu sei que podem fazer melhor e se fizerem muito melhor, façam. Agora, não percam 6 ou 8 meses ou 1 ano a criar um website que faz quase tudo que o Google Maps faz. Entretanto, perdeu-se esse ano. Vocês já têm a plataforma disponível, é gratuita, tem os serviços gratuitos para usarem. O objetivo é acrescentarmos valor naquilo que somos bons. Ou seja, se eu sou bom a abrir lojas de mercados, como o Marcos estava a falar, de supermercados, eu não vou focar uma equipa de 4 ou 5 pessoas a tratar-nos de mapas de base e a montar um servidor. Ou seja, vou perder 1 ano com isso, vou perder a oportunidade de abrir supermercados, a minha concorrência vai chegar à minha frente. Por que não usar as coisas que já estão feitas e acrescentar valor? Ou seja, vamos passar agora a falar um bocadinho das coisas mais avançadas. Mais avançadas, mapas de interiores de edifícios. Também é grátis, também podem usar. Ou seja, basicamente é nós chegarmos dentro de um edifício e podemos ter acesso a toda a planta desse edifício. Navegar dentro dos edifícios. Também é possível, muito usado em centros comerciais e em aeroportos. Conhecer lojas e outros espaços. A Arlete também vai fazer uma apresentação sobre Google Map View, que também vão conhecer o que está por trás desta tecnologia. O oceano, as tartarugas da Galápagos, daqui a 50 anos não vão existir e está aqui algo para as pessoas conhecerem, ou seja, tudo o nosso mundo está a ficar cadastrado. Realidade aumentada, estar num sítio e olhar pela lente do nosso telemóvel e ver coisas que não estão lá, mas que são úteis naquele momento. Por exemplo, eu apontar para uma casa qualquer e obter informação sobre quais é que são os apartamentos que estão disponíveis, qual é que é o custo médio. Ainda mais complexo. Eu não sei se vocês conhecem, que durou cerca de 1 semana nas lojas de aplicações móveis, porque é muito complicado, toda a gente perdia. Há segredos e há truques que nós podemos levar a cabo. Eu não os vou falar de jogo, podemos falar no coffee break, mas a Google tem uma plataforma muito maior do que o Google Maps para conseguirmos fazer estas coisas mais avançadas. Do vosso lado esquerdo temos uma plataforma que é tudo que é cloud na Google e nós podemos colocar lá tudo a nível de computação, a nível de servidores e tudo mais. O que nos interessa é mais o que está do lado direito. Nós temos na base informação Google ou outra informação. Temos o repositório de dados espaciais, dados geográficos da Google por excelência, que é o Google Maps Engine, que também há uma versão gratuita. A Google tem sempre versões gratuitas dos seus produtos, depende sempre daquilo que nós fazemos com esses produtos. Se nós ganharmos dinheiro com esses produtos, é óbvio que paguemos por esses produtos. Se for grátis, se for livre acesso, se tiver todas essas condicionantes validadas com os termos de utilização da Google, também poderá ser gratuito. Não?
Se isto fosse Google, só tinha 2 botões ou 3. Aqui tem 500. E depois temos esta chamada stack, que é, nós temos informação, criamos as nossas aplicações e podemos usar os dados em todas as aplicações disponíveis da Google. Google Earth, Google Earth Pro, Google Maps Coordinate, Google Maps APIs e tudo o resto. O que é que está... Eu vou focar um bocadinho só no Google Maps Engine. O Google Maps Engine surge porque a Google sentiu que havia uma necessidade, eu também sentia há cerca de 10 anos, ainda assim, que é, devia ser mais simples as organizações criarem e utilizarem mapas à medida. Ou seja, aquela democratização que estávamos a falar há pouco e tornar aquele processo mais simples, ainda é muito complicado. Nós temos que comprar um servidor, temos que criar uma sala, temos que comprar um frigorífico para aquecer esse servidor, temos que comprar um técnico de informática para tratar dos backups, temos que tratar de tudo isso, ter uma internet com uma boa largura de banda, senão as pessoas não acedem ao nosso site, comprar dados daqui a 3 meses, comprar mais dados daqui a 3 meses, corrigir os dados que não estavam. Isto são coisas, processos, provavelmente até cerca de uma dezena de pessoas a trabalhar com isto. O Google Maps Engine surge para facilitar isso. E o que o Google nos diz é, abstraiam-se de tudo o que está por trás da plataforma. Nós tentamos isso. Ou seja, o que é que a Google faz? Se se lembram do diagrama há pouco, o Google Maps Engine trata deste processo todo. Nós, à vossa esquerda, tem os dados no formato que vocês quiserem, tem estas folhas de Excel, tem as spreadsheets, tem fecheiros KML, tem fecheiros CAD, tem shapefile, tem fecheiros mapping, tem os formatos que tiverem, e depois isto para os engenheiros geógrafos no sistema de coordenadas que estiverem, com as projeções que tiverem, ou seja, o que vocês imaginarem ser possível, colocam isso numa pasta, chegam ao Google Maps Engine e fazem upload folder. Vão para casa, jantar, voltam dia a seguir, os vossos dados estão transformados num serviço de web mapping disponível para quem vocês quiserem. Ou seja, a Google possibilita-nos fazer dar informação desta forma e depois partilhar com quem nós quisermos, para as pessoas terem acesso de visualização, de edição, tudo mais. Simples, não é? Não sei se alguém trabalha com estes sistemas de informação geográfica e se algum de vocês já montou um sistema de informação geográfica, tem um servidor e o geoportal e tudo mais, já alguém montou um sistema de informação destes? Para complicar um bocadinho, vou passar este slide muito rápido, o Google Maps Engine, para além de ser possível fazer aquilo que eu falei, que é simples, também permite fazer outras coisas. Para quem mexe, para quem está habituado a mexer com ferramentas desktop e sistemas de informação geográfica proprietárias, open source ou não proprietárias, é possível editar e fazer o upload dos nossos dados desta forma. Podemos ter dados em tempo real e depois, a parte importante, partilhar para tudo que seja desktop, web, mobile e em conformidade com os protocolos OGC, que são os protocolos que de alguma forma definem como é que a informação geográfica deve ser partilhada entre todos e entre todos os sistemas. Ou seja, o Google Maps Engine é interoperável entre o que nós quisermos, nos formatos que nós quisermos, mexemos nesses dados com as ferramentas que nós quisermos e disponibilizamos com quem quisermos, da forma que quisermos, para as pessoas fazerem o que quiserem, basicamente. É o que estamos a falar, então, da plataforma do diz que é o... Basicamente a plataforma está lá, a Google, os geeks da Google, os técnicos da Google, os engenheiros da Google tratam da plataforma, tratam dos meus backups, tratam de tudo mais, ou seja, a configuração zero. Ou seja, é como se chegassem ao e-mail. Chegam ao Gmail, metem o vosso password, aqui é a mesma coisa. O utilizador e password, a plataforma está pronta. A replicação é global, ali são alguns dos servidores que existem espalhados pelo mundo, automaticamente escalável. Se eu amanhã quiser mais espaço em disco, não tenho que comprar um disco, não, basta dizer à Google, eu preciso de mais 1 TB de informação. Está feito. E, basicamente, esta é a abordagem. Isto aqui é a interface do Google Maps Engine. Se calhar é parecida com o que vocês conhecem da Google, mas em vez de serem imagens ou links ou assim, são dados geográficos.
Os dados geográficos podem ser dados, podem ser temas, podem ser mapas. Isto é a plataforma, ou seja, tudo o que está por trás e tudo que demora meses, às vezes anos, a montar no sistema de informação geográfica, está feito. Vocês chegam ali, entram com o vosso login e têm acesso a tudo. O botãozinho de upload que eu estava a dizer é naquele canto superior esquerdo, que é criar um layer ou fazer upload dos nossos dados. Mas vamos falar disto hoje à tarde, amanhã, durante o dia. Ou seja, aqui está a dizer Google Maps Enterprise, agora a Fox e a Google, as soluções Google Maps Enterprise levaram um rebranding para Google Maps for Work, que basicamente é, vamos trabalhar da forma como vivemos. Não faz sentido eu em casa usar o Google Maps, o meu iPhone, o meu Android, aquilo de ser rápido, não sei o quê, chegar à minha empresa e estar 5 minutos à espera que o mapa abra, 5 minutos a tentar procurar uma rua que não existe, não faz sentido. Então, o que a Google, a filosofia da Google, da Fox e de outras mais empresas cada vez mais, é trabalharmos da forma como vivemos, estudarmos da forma como vivemos, investigarmos da forma como vivemos. Ou seja, no caso, as questões da nossa empresa têm que ser, no mínimo, tão boas ou melhores como aquelas que nós temos. Faz sentido? Já vamos ao café. Alguns factos, e para terminar, o Gus também já criou alguns destes factos, aqui está com algumas imagens. Mais de 5 milhões de metros quadrados de imagens de satélite GeoEye-1 recentes disponíveis no Google Earth e no Google Maps. Há até um link, se vocês quiserem, que nós podemos conhecer, que é quais é que são as zonas do globo que estão constantemente em atualização. Ainda não falo aqui daqueles satélites que estamos a informar que a Google lançou para estar a filmar e enviar só daqui a uns meses. Mais de 700 milhões de ativações de utilizadores do Google Earth, ou seja, mais de 700 milhões de pessoas usam o Google Earth. Mais de 20 milhões de fotografias publicadas no Panorama. O Panorama é uma plataforma de fotografias que dá para colocar lá as nossas fotos e ver em tempo real em cima, por exemplo, do Google Maps ou do Google Earth. Todos os dias, utilizadores do Google Maps e Google Earth passam mais de 1 milhão de horas a navegar nos seus conteúdos. Ou seja, todos os dias. A vista de ruas está presente em mais de 100 países e neste momento cobre Portugal em 100%, em toda a sua totalidade, de estradas e de avenidas e de rodovias. E há zonas do país, já cobre 100%, e há zonas do país que até já cobre a dobrar, que é aquilo que há pouco o Marcos mostrou dos Estados Unidos, também já há para algumas zonas de Portugal, nomeadamente o litoral, em que nós já temos várias fotografias de Street View para a mesma zona. Mais de 1 milhão de sites usam a Google Maps API for Work. Este é um exemplo de uma pequena demonstração feita por nós na Fox, onde mostramos vários conceitos. A imagem de satélite do Google Earth Maps cobre mais de 25% da Terra, da superfície da Terra, e mais de 70% da população mundial com uma precisão submétrica. Já referi, mas após o lançamento do Google Map Maker no Paquistão, os utilizadores mapearam mais de 25 mil quilómetros de estradas em 2 meses, e ficou assim a cartografia. O Google Transit, como mostrei há pouco, é os transportes públicos, está disponível em cerca de 200 regiões em todo o mundo. Lisboa é uma delas. O tráfego em tempo real e previsões existe já em milhares de cidades por todo o mundo. E agora melhorado, agora com toda a componente de acidentes em tempo real que conseguem visualizar. Mais de 50 milhões de pontos de interesse, os pontos vermelhos que ali estão. E para acabar, só para terem um bocadinho de noção, o que se utiliza muito na internet, que é o QPS, que é o Query per Second, que é os resultados por segundo. A Google Maps devolve, por cada segundo que passa, 1.600.000 pedidos de mapas em cada segundo. Ou seja, em cada segundo, isto é o que os servidores da Google oferecem. A disponibilidade, se vocês forem para o Google Maps for Work, passam a ter contratos com a Google em que ela diz isto está disponível X% de tempo. Nos últimos 3 anos, a disponibilidade foi 99,995% do tempo. Ou seja, basicamente, se fizermos as contas, contabilizamos aqueles
porcentagem que ali falta foi cerca de 1 hora que, por ano os serviços Google Maps foram baixos. Cada quadradinho daqueles mapas que são devolvidos para os nossos browsers demora cerca de 10 milissegundos a ser renderizado. Ou seja, desde o momento que ele vai à base de dados buscar os dados e os manda para o vosso browser, demora cerca de 10 milissegundos. Para finalizar, Google Maps partilha, bidirecional nos dois sentidos, simplicidade em todo lado, online e offline. Obrigado.